Nesse vídeo eu vou falar o que é o Enscape, como é que ele funciona, a compatibilidade que ele tem com o resto dos programas, para quem é afinal o Enscape, a curva de aprendizado. Será que é assim tão difícil aprender a usar o Enscape? Vou contar-te um pouquinho da minha história, de quem já utilizou o Enscape, vou falar das vantagens, dos requisitos mínimos de sistema operacional e hardware para poder trabalhar com o Enscape. O Enscape é um plugin de renderização que precisa ser conectado a um bom programa de modelagem para que ele consiga funcionar. Ele não é um programa que sozinho pode ser aberto através da nossa tela de trabalho. Ele trabalha em tempo real, ou seja, essa modelagem 3D. Quando nós movemos um pouco, a renderização já se move junta. E na hora de renderizar é só clicar no botão e ele exporta a nossa cena 3D em segundos. O Enscape é um plugin de renderização amplamente utilizado na arquitetura e na engenharia civil por funcionar em tempo real e poder mostrar apresentações interativas de forma rápida, precisa, integrando-se com os principais softwares de modelagem como o SketchUp, o ArchiCAD, o Revit, e ele é usado para criar visualizações realistas de projetos, tanto em renderizações estáticas, passeios virtuais, que é aquela coisa da pessoa estar dentro do projeto e poder navegar como se fosse um jogo, criar animações que são aquilo que nós chamamos de vídeos de projetos, que na verdade não são vídeos nada, são animações, e imagens em 360, aquelas imagens que o cliente pode estar no centro da sala dele e conseguir dar a volta e observar absolutamente tudo que está ali no ambiente só com uma e única imagem. Para poder rodar o Enscape, nós precisamos de ter uma placa de vídeo no nosso computador dedicada da Nvidia ou da AMD e basicamente precisamos ter 4 GB de VRAM, que é a memória utilizada pelas placas de vídeo para poder abrir o Enscape. E como ele é um plugin de renderização, precisa funcionar dentro de outros programas. E esses programas são os que nós mais utilizamos, como o ArchiCAD, como o SketchUp, ou então o Revit. Alguns utilizam também o Vectorworks, mas é pouco utilizado. Ele possui uma biblioteca gigante de blocos 3D, com mais de 4.000 blocos, e uma biblioteca nativa de materiais que é só pegar e arrastar para a nossa cena 3D, dependendo do software que estivermos a utilizar. Utilizando o SketchUp fica muito mais simples, e a simplicidade na hora de criar as imagens é o que nós, arquitetos e engenheiros, precisamos na hora de fazer projeto, porque a renderização não é uma fase que deve levar muito tempo durante o projeto. 5 horas sentado a fazer render, mais 5 horas sentado à espera dos renders sem fazer nada. O Enscape é um plugin de renderização que entrega resultados em segundos. Ele é indicado para arquitetos e para engenheiros com uma alta demanda de trabalhos. Então, em questão de segundos, nós já conseguimos ter as nossas apresentações prontas em frente do cliente para fechar altos projetos. E agora vem o creme de la creme, a parte mais forte que vai fazer-te querer mudar do dia para a noite para o Enscape. O Enscape é um renderizador desenvolvido por arquitetos e para arquitetos e por isso a curva de aprendizado dele é muito suave para garantir que os arquitetos e os profissionais que trabalham com o projeto não fiquem aí perdidos em frente de 1000 funções que não vão acelerar o trabalho deles. Por isso que eu trouxe aqui esse gráfico que mostra a curva de aprendizado do Enscape em relação a alguns programas como o Lumion e V-Ray, isso em função do tempo. O que é que nós temos aqui? Dificuldade para aprender em função do tempo que se leva para aprender. Dá para ver que temos aqui baixa dificuldade, média dificuldade e alta dificuldade para aprender. Aqui no topo nós temos o V-Ray, que dá para ver que a curva dele de aprendizado é bem íngreme logo no início, por ele ser um programa mais completo, um programa que consegue entregar um resultado fotorrealístico com muita qualidade visual. A curva de aprendizado é mais íngreme no início, mas tende a ficar suave lá no final. No início a coisa é um bicho de 7 cabeças, mas depois fica mais leve. Depois temos aqui a curva de aprendizado do Lumion, que em relação ao V-Ray é muito mais suave. Dá para perceber que o Lumion logo no início ele já consegue te entregar um bom resultado em pouco tempo e com uma baixa dificuldade para aprender. Porém, isso vai subindo em função do nível de exigência do mercado, porque em algum momento vais precisar entregar uma qualidade muito mais alta e isso vai te expor a dificuldade para aprender. No final temos aqui o Enscape, em que dá para perceber que a curva de aprendizado dele é bem mais suave. Começas
e em pouquíssimo tempo já tens altos resultados com uma baixa dificuldade para aprender. Então, literalmente, esta explicação visual mostra-te o quão simples é aprender o Enscape em relação aos outros programas, que também entregam uma ótima qualidade visual. E olha que no início eu utilizava o V-Ray. Eu entrei para um escritório de arquitetura em que utilizava-se o Corona Renderer e o Lumion, que eu coloquei lá na curva da dificuldade em função do tempo. E basicamente as renderizações levavam muito tempo, ficávamos até um dia inteiro à espera de renderizar alguma coisa. E depois descobrimos que não, tem alguma alteração que precisa ser feita, o cliente não aprovou, e todo aquele tempo já estava perdido. Tempo com o computador parado, tempo com o computador a processar. E nós sabemos que o computador que fica subcarregado por muito tempo tende a pedir manutenção mais rapidamente. E manutenção de computador para renderização não é coisa barata, tenho a máxima certeza que sabes disso. E muito provavelmente ninguém está aí com planos de fazer uma manutenção em um computador que já pagou tão alto por ele. E o Lumion era um programa que eu queria aprender, mas não tinha um computador que rodava ele. Daí fui atrás de outros softwares como o V-Ray. Peguei no V-Ray, consegui um emprego através dele, através do portfólio de arquiteto, sendo engenheiro civil. Entrei para o escritório, peguei no Enscape, comecei a escalar ele e comecei a entregar uma qualidade muito boa, tanto é que o fluxo de trabalho mudou. De forma instantânea é possível perceber na renderização todas as alterações feitas no nosso modelo 3D. E isso fez com que o Enscape ganhasse muito espaço no escritório, pois todas as alterações já eram vistas na viewport antes mesmo de renderizar. Isso era perfeito para trabalhos rápidos e feedback rapidíssimo com o cliente. Cara a cara, mano a mano, ele está ali, mostra o projeto, mostra a alteração a acontecer na cara dele, sem precisar passar por todo aquele itinerário de renderizar, colocar no PDF, enviar o cliente abrir, ver o PDF e dizer não gostei. Algo que poderias ter feito na cara dele. O Enscape apresenta uma interface muito simples e intuitiva. Em pouquíssimos cliques é possível chegar a renderizações de alto nível sem perder muito tempo. E só de clicar no Enscape, só de abrir a viewport, ele já mostra um resultado aceitável para pequenas apresentações. A iluminação, os reflexos e os materiais, eles são fisicamente corretos. Não precisamos inventar muita coisa dentro do Enscape para que ele consiga entregar um resultado parecido com a realidade. Ou seja, nós conseguimos chegar a bons resultados sem mexer em 1001 configurações. Com o Enscape é possível fazer passeios virtuais imersivos. Já percebeu que na renderização nós mostramos ao cliente aquilo que nós queremos que ele veja, mas na verdade nem sempre sabemos se aquilo que nós mostramos é aquilo que o cliente realmente queria ver do projeto. Com o Enscape é possível clicar num botãozinho, em um só botão, e ele exporta a cena 3D para que o cliente possa passear e ver absolutamente tudo o que está lá dentro da cena 3D. Isso reduz muito o retrabalho e isso aumenta muito as chances do cliente fechar o contrato de projeto contigo em menos tempo, para além de ser compatível com os óculos de realidade virtual, aqueles em que podes fazer a pessoa parecer que está dentro daquela modelagem 3D, ele olhar para as coisas, virar e fazer tudo aquilo ali. E mesmo sem ter os óculos de realidade virtual, tem lá uma ferramenta do Enscape também, da própria Chaos, que facilita a visualização. Com o Enscape consegues fazer algo parecido com esse negócio aqui que eu vou mostrar-te. Eu aí simplesmente estou a mexer o celular e ele está a rotacionar à vontade. Não mexer mais nada, tá vendo? Ele consegue fazer esse movimento aqui, ele consegue olhar para baixo, olhar para cima, visualizar toda a tua modelagem 3D a partir do seu próprio smartphone, sem nenhum programa instalado, somente com um link ele consegue ter tudo isso do teu projeto. E a melhor parte é que esse não é um serviço baratinho, em que o cliente vai pagar algumas migalhas e vai ter uma apresentação dessas. Uma outra vantagem é que o Enscape reduz drasticamente o tempo de renderização, ele melhora o teu fluxo de trabalho, não precisa estar aí sentado por horas à espera de uma configuração milagrosa da internet ou então à espera do tempo de render gigante de mais de 2 horas. Em alguns segundos é possível renderizar várias imagens dentro do Enscape. Como é o caso desse vídeo aqui que eu publiquei lá no meu Instagram, que tá aí, ele renderizou basicamente 10 imagens em 120
segundos. É um tempo absurdo para renderização nesse nível de qualidade. Então, se você precisa apresentar projetos em pouquíssimo tempo, não perder muito tempo a renderizar por não saber se o cliente realmente vai pagar ou algo parecido, esse programa, esse plugin, provavelmente ele será muito bem-vindo no teu fluxo de trabalho. Com o Enscape, nós podemos criar estudos de insolação rapidíssimos, vídeos curtos, fazendo um time-lapse e entregar ao cliente para que ele perceba realmente que sim, minha fachada vai ser arrebentada com o sol se eu não ouvir esse bendito arquiteto que está aqui a propor um elemento de proteção solar. E tudo isso sem queimar horas de renderização, muito menos entregar uma qualidade baixa na hora de fazer o estudo de viabilidade do projeto. Porque a partir do momento em que começas a enviar as imagens, o dono do projeto já começa a avaliar a tua capacidade e vê lá se isso não vai fazer com que o cliente decida pagar menos por ter visto menos. Uma outra vantagem é que o Enscape está diretamente ligado à inteligência artificial, ou seja, não é um software que está aí a dormir num sono profundo enquanto o mundo avança. Nós temos inteligência artificial a funcionar dentro dele. E já percebeste que dá para ligar alguns pontos. Se o Enscape é rápido e entrega os projetos em pouquíssimo tempo, e ele também é simples de perceber, e em relação aos outros programas, ele é o mais leve. Logo, quem trabalha com cozinhas planeadas, quem trabalha com móveis planeados, quem trabalha até com portões, pode utilizar a inteligência do Enscape para apresentar seus projetos. Já viu o poder disso? Até um serradeiro pode aprender a usar o Enscape para poder renderizar portões e mostrar as ideias dele antes de sair por aí a construir 1000 portões. Dá para fazer 1000 projetos, mas não dá para fazer 1000 portões, porque a pessoa precisaria vender para poder fazer tantos portões. Com a inteligência da renderização e da modelagem, nós conseguimos ter tudo isso sem gastar absolutamente nada. Esse programa é muito bom, ele é muito rápido, mas exige algumas coisas do teu computador que nós vamos passar a perceber agora como é que elas são. Dá para perceber aqui que nós temos duas tabelinhas. A primeira é do hardware e a segunda é do software. Vamos começar pelo hardware. Ele exige, para funcionar, que o nosso computador tenha pelo menos 4 GB de memória de vídeo, um Core i5 da 10ª geração ou então um AMD Ryzen 5 3600, 16 GB de memória RAM, um SSD com pelo menos 500 GB ou mais. Entramos agora para a parte do sistema operacional. Os requisitos mínimos fiáveis são o Windows 10 ou então o Windows 11, o SketchUp na versão 2019 ou superior, o ArchiCAD da versão 22 ou superior, o Rhino, o Revit e o Vectorworks lançados a partir de 2020 em diante. O próprio Enscape, a partir da versão 3.5, ele é mais estável, ele já conta com um render com inteligência artificial e as placas compatíveis com Ray Tracing entregam resultados melhores para a iluminação e reflexos realistas. Tem também a parte do DirectX, que deve estar na versão 11.1 ou superior. Então é isso, já sabes o que é o Enscape, como é que ele funciona, a compatibilidade dele, para quem ele é, a curva de aprendizado, as vantagens e os requisitos mínimos de sistema para poder trabalhar com este programa. E se você gostou desse vídeo, então já coloca um like aqui embaixo, é justo. Então aqui a falar por muito tempo, você nem um like vai deixar. Então coloca um like aqui embaixo, compartilha e comenta o que tu queres saber sobre a renderização. Quem sabe eu crio um vídeo especialmente para ti. E se quiseres dominar a renderização de um alto nível percebido com o meu apoio, eu tenho um curso completo de renderização que te leva do básico até o avançado em pouquíssimo tempo, utilizando um método sólido que é compatível com todos os programas de renderização, porque ele é baseado na matriz da imagem realista, o MIR. Então, se quiseres aprender, visita o link da descrição deste canal, tem lá o RFC, que é o meu treinamento, ou então clica através do link da bio do meu Instagram, que eu vou deixar em algum lugar aqui acima da tela. Então é isso, e o vídeo de hoje era esse. Render bom não é talento, é método.